Para você que me escuta enquanto leva o cachorro para passear, que me escuta enquanto dirige, que me escuta enquanto faz a limpeza da sua casa ou a faxina, que me escuta. Um abraço bem brasileiro e cheio de esperança para que dias melhores venham logo. Aqui no Brasil, estamos entrando no outono e eu não vejo a hora da primavera chegar. O que vocês acharam do episódio passado? Está seguindo o meu arroba nas redes sociais? Falar Português Brasileiro ou @fale_português no Twitter? Falar Português Brasileiro no LinkedIn? Me dá essa força aí, segue lá também. O Patreon, Falar Português Brasileiro, está ativo e com várias possibilidades de apoio. O podcast, além dos materiais, você também terá em vídeo. Ainda, vídeos exclusivos sobre gramática, vocabulário, usos da língua no dia a dia. Poderá ter uma aula de conversação por mês e descontos exclusivos nos nossos cursos. O link está aqui na descrição. Todos os materiais você também pode adquirir pelos links abaixo. Falando em material, vai fazer o CELP-Brás? A minha turma para o CELP iniciará na próxima semana. Faça o seu cadastro na página e aguarde o e-mail de notificação. Uma vantagem para você fazer o curso comigo. Caso não consiga realizar a primeira edição, por problemas na inscrição ou cancelamento da aplicação, não se preocupe. O seu acesso será por tempo indeterminado na plataforma e a sua participação nos encontros pelo Zoom Meeting estará garantida até a data do seu exame. Se ficar com alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail contato@falarportuguesbrasileiro.com. Vamos falar sobre os meios de transportes? Agradeço ao ouvinte pela sugestão. Se você tiver alguma sugestão de tema para o podcast, pode mandar. Transporte é o movimento de pessoas e mercadorias de um local para o outro. Meios de transporte são as formas destinadas ao transporte de pessoas ou de cargas. Estas formas podem ser terrestres, ou seja, pela terra, fluvial, ou seja, pelos rios e mares, e aéreos, ou seja, pelo ar. Os meios de transporte surgem a partir da evolução da humanidade, com o objetivo de facilitar a vida do ser humano em relação às cargas que precisava conduzir de um local para o outro. Os meios de transportes podem ser os trens, os ônibus, o metrô, o carro, a moto, o caminhão, a bicicleta, o patinete, entre outros. Terrestres. Estes são classificados em ferroviário e rodoviário. São aqueles que utilizam as ruas, as estradas ou as rodovias para a locomoção. Os aquáticos ou hidroviários, esses deslocam-se na água por meio de barcos, navios, balsas, canoas. São classificados em marítimo para aqueles que utilizam o mar, fluvial para aqueles que precisam do rio e o lacustre para os que utilizam o lago. Os aéreos são aqueles que se deslocam no ar. É um tipo de transporte criado recentemente e um dos mais rápidos. Por exemplo, os aviões e os helicópteros. Já os não tão velozes são os balões e os dirigíveis. Ainda temos o dutoviários, ou transporte tubular. Esse é feito por meio de tubos e utilizados para transportar gases. Por exemplo, o Gasbol, Brasil, Bolívia. Com extensão de 3.150 quilômetros, saindo de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, passando por 5 estados brasileiros, sendo eles Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você sabia que o elevador é o meio de transporte mais seguro? No Brasil,
temos todos os tipos de meios de transporte citados até agora. Contudo, o terrestre é o mais utilizado. Cerca de 76% das mercadorias são levadas por caminhões. Posso afirmar que quando os motoristas resolvem fazer greve, o país para. Para o transporte de pessoas, também utilizamos muito o transporte terrestre rodoviário. As rodovias brasileiras têm limite de velocidade entre 80 a 120 km por hora. A viagem mais longa de ônibus inicia em Pelotas, cidade localizada no Rio Grande do Sul, e termina em Fortaleza, capital do Ceará, ou vice-versa, se partir de Fortaleza e parar em Pelotas. São 6 dias de viagem e 4.530 quilômetros de extensão. São 11 motoristas para revezar a direção até o término da viagem. Para quem tem tempo, deve ser uma aventura e tanto. Se vier ao Brasil e estiver autorizado a dirigir, tome cuidado com o limite de velocidade e a sinalização com radares. Você poderá tomar uma multa e isso não será legal. Eu expliquei as palavras no áudio. Deixei para o nosso vocabulário a palavra carga, que é o mesmo que mercadorias ou produtos. E radares, que são aqueles aparelhos que medem a velocidade do carro. E se o veículo estiver acima do permitido, você será penalizado ou multado. Eu sou a Juliana. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Publicamos o podcast toda segunda-feira e você pode escutar nos diversos aplicativos de reprodução de áudio. Também pode escutar na nossa página falarportuguesbrasileiro.com. Lá na nossa página, você poderá se cadastrar para receber a transcrição referente aos áudios de 15 em 15 dias, com exercícios de interpretação de texto em PDF. Registre-se agora mesmo em falarportuguesbrasileiro.com. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!